Taiwan pode ser o pivô da Terceira Guerra Mundial? Isso nós veremos na aula de hoje. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e também aos amantes do conhecimento em geral. Essa aula de hoje tem um enfoque geopolítico e nós trataremos aqui de Taiwan, como um possível pivô da Terceira Guerra Mundial. Não resta a menor dúvida, não é, pessoal, que o mundo está totalmente conflagrado. Aliás, ele nunca esteve com tanto risco, de uma Terceira Guerra Mundial, desde a Guerra Fria, que iniciou em 1945 com o final da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, uma cortina de ferro desceu sobre o Oriente, A União Soviética, ela se fecha para o mundo ocidental e tem início aí uma disputa entre as maiores superpotências do mundo da época, que era Estados Unidos de um lado, fazendo parte da OTAN, e de outro lado nós tínhamos aí a União Soviética, a Rússia como protagonista e fazendo parte aí do Pacto de Varsóvia. Essa Guerra Fria, ela dura até 1991, quando a União Soviética é desintegrada no governo de Mikhail Gorbachev. Muitos historiadores daquela época, como Fukuyama, só para citar um exemplo, tinham dito que era o fim da história, porque já que o grande conflito que afligia o mundo, com riscos inclusive de uma guerra nuclear total, que seria assegurar aí a destruição mútua de toda a humanidade. Ela chega ao fim em 1991, então, para esses historiadores e analistas militares e políticos, a própria história teria chegado ao fim, mas foi um ledo engano, tá, pessoal? Porque desde então, desde 1991, o mundo vem escalando, de uma forma crescente, rumo aí ao que parece ser inevitável, ou seja, a Terceira Guerra Mundial. Inclusive, os cientistas, criaram aí, os cientistas ligados aí às áreas nucleares, criaram um relógio que é denominado de relógio do fim do mundo. E esse relógio foi atualizado, vejam só que interessante, pessoal, foi atualizado neste ano, tá? Para 90 segundos para o final. A ideia deste relógio é que ele começa da 0 hora e chega até as 24 horas. Então, na visão deles, para o fim do mundo, uma espécie de apocalipse, nós estamos aí, resta aí para a humanidade 90 segundos. Várias regiões do mundo estão conflagradas. Nós temos aí a questão mais recente da Rússia e Ucrânia. Essa guerra da Rússia e Ucrânia começa em 24 de fevereiro do ano passado. Na verdade, o início dela é um pouco anterior, Quando a gente analisa mais profundamente as questões geopolíticas, nós entendemos que esse conflito da Ucrânia com a Rússia começa com a deposição do presidente Viktor Yanukovych, que era pró-Rússia, isso foi em 2014. Colocaram no lugar dele o Petro Poroshenko, que é pró-OTAN, pró-Estados Unidos. Isso foi escalando, isso degenerou em uma guerra civil entre a região do Donbás, dentro da Ucrânia, e a própria Ucrânia, A região do Donbás, a população dela é de maioria étnico-russo, étnico-russo da Rússia. Então você tem uma população da Rússia muito grande na região do Donbás. A tensão foi escalando até chegar ao ano passado, que provocou aí a invasão do território da Ucrânia, exatamente pela região do Donbás, pela Rússia. Além disso, nós temos o conflito Israel-Palestina, que vem escalando muito. Temos questões muito sérias no Irã, na Síria. Vários países da África estão degenerando por uma violência absurda, Aí por questões internas, disputas internas de guerras civis e também insurgências terroristas, por questões terroristas. Temos a região do Iraque, que não encontrou paz, desde o governo
de George Bush, né? Temos a questão do Afeganistão aí, sob o domínio de grupos terroristas, né? E temos também a questão da Síria, que vive uma guerra civil sangrenta que já ceifou, né, milhares de pessoas no mundo inteiro. Bom, pessoal, então, temos também aí uma questão que é muito pouco falada, que é o conflito entre o Azerbaijão, que é pró-OTAN, e a Armênia, né, que é uma protegida aí dos russos, tá? Bom, então, todas essas regiões podem sim degenerar, podem dar início a um conflito em escala global. Bom, e entre todos esses, o que mais preocupa o mundo é Taiwan. Bom, Taiwan é considerado pelo governo do Partido Comunista Chinês como uma província rebelde, né? E eles pretendem, já tem planos para isso, eles pretendem acabar aí com a dissidência, o que eles chamam de dissidência, lá em Taiwan. Já os taiwaneses não pensam assim. Eles se consideram autônomos, eles são uma república livre, tem governo, constituição e tudo mais, tá, pessoal? Então, a questão Taiwan é extremamente delicada. Bom, inclusive, essa questão, para a gente compreender melhor, nós vamos fazer aí um breve passeio pela história da formação recente de Taiwan, que é conhecido também como Ilha de Formosa, tá, pessoal? Bom, essa questão de Taiwan, ela pode sim degenerar numa terceira guerra mundial, porque sem dúvida nenhuma há uma nova espécie de guerra fria entre a China e Estados Unidos, o que parece também ser um conflito inevitável. A gente percebe muito bem isso aí pelas falas de Xi Jinping, pedindo para a sua população e também seus militares se prepararem para a guerra. Recentemente, né, um dos maiores aliados aí da China, que é a Coreia do Norte, liderado pelo Kim Jong-un, o Kim Jong-un também fez uma declaração para a sua população e também para seus militares, no sentido de se prepararem para a guerra. Bom, essa questão de Taiwan, ela é muito sensível e está ligada aí a uma questão geopolítica muito importante, que é o Mar do Sul da China. Bom, Taiwan fica localizada aí no Mar do Sul da China, que tem ligação, né, que faz ligação aí com os tigres asiáticos e faz ligação com os outros mares, né, do mundo. Então, a questão do Mar do Sul da China é uma questão primordial para a soberania da China aí na visão dos governantes chineses, né, do Partido Comunista Chinês. Bom, pessoal, vamos retroceder um pouco aí na questão da formação de Taiwan, a formação moderna de Taiwan, e depois a gente faz a nossa conclusão, tá? A ilha de Taiwan se vê como uma nação soberana e democrática. No entanto, o governo comunista de Pequim a considera uma província rebelde que deve ser impedida à força de conquistar a sua independência. Em termos geopolíticos, a questão taiwanesa é um dos temas mais sensíveis para a República Popular da China, que considera a ilha de Taiwan, também conhecida como Ilha de Formosa, como parte do seu território, nos moldes de uma província dissidente. Se os taiwaneses tentarem sua independência, deverão ser impedidos à força, de acordo com as doutrinas políticas e militares da China. Para o governo taiwanês, a República da China, nome dado à ilha, se vê como um Estado soberano, com Constituição, Forças Armadas, moeda e eleições democráticas. Sua capital, Taipei, se tornou importante centro tecnológico e capitalista, um grande player do mercado mundial. Na prática, Taiwan é separado da China desde 1949, quando o aparato governamental do partido Kuomintang fugiu para a ilha, vindo do território continental chinês, que havia sido tomado pelos comunistas liderados por Mao Tse-tung. No âmbito das relações internacionais, os dois governos se viram durante muito tempo como representantes únicos da nação chinesa, considerando o outro lado como ilegítimo. Até os anos 1970, a maioria dos países alinhados aos Estados Unidos
considerava a República da China, que é Taiwan, como a única China, enquanto que o bloco comunista dava esse status à República Popular da China. No Conselho de Segurança da ONU, para citar um exemplo, a cadeira reservada à China era ocupada pelo governo de Taiwan. Foi somente em 1971 que as Nações Unidas mudaram de posição, passando a reconhecer a República Popular da China como representante da nação chinesa. Já os Estados Unidos, de longe o principal aliado de Taiwan, trocaram o reconhecimento diplomático de Taiwan para a China em 1979, num processo de aproximação com o regime de Pequim. Desde então, os Estados Unidos não reconhecem diplomaticamente Taiwan e nenhum presidente americano jamais ligou para um líder taiwanês. Ainda assim, os americanos mantiveram a parceria com Taiwan, a quem fornecem armas e se declaram comprometidos com a segurança da ilha. Desde os anos 1980, os dois lados também se aproximaram, movidos por interesses econômicos. A China é hoje o maior parceiro comercial de Taiwan. Já a ilha é um dos principais investidores na República Popular da China, governada por Xi Jinping. Em 1895, a dinastia Qing, também conhecida como Manchu, cedeu Taiwan ao Japão depois da derrota na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, os aliados devolveram Taiwan à China, que era então governada por Chiang Kai-shek e se chamava oficialmente República da China. No entanto, nos anos seguintes, as forças de Chiang Kai-shek foram sendo sistematicamente derrotadas pelos comunistas liderados por Mao Tse-tung. Como resultado, Chiang e seu aparato governamental, formado pelo partido Kuomintang, fugiram para a ilha de Taiwan em 1949. O que era uma ditadura tornou-se aos poucos uma democracia, num processo liderado pelo filho de Chiang Kai-shek, o Chiang Ching-kuo. Assim, no ano de 2000 foi eleito o primeiro presidente não ligado ao Kuomintang, o Chen Shui-bian. Atualmente, Taiwan é governado por Tsai Ing-wen, que assumiu o cargo em 2016 e desde então mantém relações muito próximas com os Estados Unidos da América. Agora faremos uma breve contextualização geopolítica em relação à ideia de que Taiwan está no olho do furacão e pode sim ser no futuro próximo um estopim para a Terceira Guerra Mundial. A China vem investindo pesado em suas forças armadas e já ultrapassou os Estados Unidos no poderio naval e também em alta tecnologia aplicada em armamentos de última geração. Para os chineses, o Mar do Sul da China é considerado vital em termos geopolíticos e econômicos, e pelo que tudo indica, utilizarão de todos os meios para garantir sua hegemonia marítima naquela região. Em um vídeo anterior, nós falamos sobre as ilhas artificiais construídas pelos chineses no Mar do Sul da China, com propósitos militares e estratégicos. Com o passar do tempo, a China vem ocupando estrategicamente todas as áreas desse mar, colocando em risco o equilíbrio e a harmonia das relações internacionais. O Mar do Sul da China representa uma das mais importantes rotas comerciais do mundo contemporâneo, além de possuir reservas de petróleo e gás. Isso explica o esforço chinês em reanexar a ilha de Taiwan, primeiramente por sua posição estratégica no Mar do Sul da China, e por outro lado por ser Taiwan o maior produtor de semicondutores do mundo. A dependência dos semicondutores é questão sensível para os países do Ocidente e também para a China. Em hipótese, se a China invadir Taiwan e os Estados Unidos interferirem no processo, certamente isso terá como consequência uma inevitável guerra entre China e Estados Unidos. Nesse caso, por força de acordo, os países membros da OTAN deverão ficar do lado dos Estados Unidos e, por outro lado, a Rússia, Coreia do Norte, Irã e outros países possivelmente ficarão do lado dos chineses, dando início assim à Terceira Guerra Mundial. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, Taiwan foi formado por uma dissidência ocorrida no interior da Guerra Civil da China, onde capitalistas, liderados pelo Chiang Kai-shek,
após a sua derrota para Mao Tse-tung, eles resolvem migrar para a ilha de Taiwan, formando ali uma experiência democrática e capitalista, uma experiência de governo autônomo e livre, não é? Bom, e isso coloca aí uma questão muito séria, né? Você tem os taiwaneses de um lado que dizem que são autônomos e você tem a China do outro lado que dizem que eles são simplesmente uma província rebelde. Bom, pessoal, para a gente compreender o que está em jogo aqui, nessa embaralhada questão geopolítica entre Estados Unidos e China, nós precisamos retroceder um pouquinho ao governo de Donald Trump. Bom, no governo de Donald Trump, além dele não ter provocado nenhuma guerra, ele foi muito hábil em iniciar uma relação amistosa com a Rússia. Bom, é claro que eles são conscientes, né, que o conflito com a China era inevitável e seria prudente e inteligente trazer a Rússia para o lado do Ocidente. Bom, e assim, né, os Estados Unidos se preservaria de uma possível guerra com duas frentes. Bom, com a entrada dos democratas e o governo de Biden, eles esqueceram todas essas questões geopolíticas e, por incrível que pareça, eles estão procurando aí um conflito com duas frentes poderosas, né? Você tem a Rússia de um lado e a China de outro. Bom, pessoal, o desfecho de tudo isso a gente só poderá observar no andar da história, né? Nesses próximos meses e talvez até nos próximos anos. A gente espera, né, gente, que esses tambores da guerra eles se diminuam, né? Dando um pouco a sensação de um pouco de paz para a humanidade. Realmente nós vivemos tempos muito, muito complicados, né? Ameaças de todos os lados, ameaças de guerras, questões sanitárias, questões ambientais e tudo mais. Esse ano de 2023 está sendo crucial para a humanidade. O que vocês acharam de tudo isso? Coloquem seus comentários aí que eu terei imenso prazer em responder. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Se vocês gostaram, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Pessoal, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um cordial abraço e até breve.